Meus queridos irmãos, um bom dia, graça e paz. Prazer servi-los com a palavra de Deus nessa bela manhã de domingo que Ele nos concede. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, e com a ajuda do Senhor nós estaremos lendo o texto sagrado a partir do versículo 1. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos dar continuidade ao estudo que foi iniciado no domingo anterior pelo nosso seminarista Leandro. Pensaremos um pouco nessa manhã acerca da justiça por meio da fé. Na minha maneira de ver, esse é o grande tema da carta que Paulo escreveu à igreja que residia na capital do império, a igreja de Roma. Nós precisamos compreender esse capítulo 5 porque ele estrutura todo o fluxo do pensamento do apóstolo Paulo. Para o grande pregador congregacional Martin Lloyd Jones, esse era o principal capítulo de Romanos, portanto, nós precisamos dar bastante atenção a ele. Amém? Portanto, vamos ler a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Que o bom Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela maneira tão preciosa com que o Senhor tem conduzido a nossa vida. Meu Deus, nós acabamos de ler um texto muito importante para a saúde das nossas almas eternas, para o bom andamento do nosso relacionamento para com o Senhor, para a estabilização da sã doutrina que nós precisamos abraçar e professar. Agora pela manhã, meu Deus, nós estudaremos sobre a maneira com que a Tua justiça nos foi imputada e como através do Teu sacrifício vicário, por meio da fé, nós recebemos vida e vida em abundância. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos essas doutrinas, escreve-as sobre as tábuas de carne do nosso coração. E ao final dessa breve reflexão, permita que nós possamos guardar um bom depósito acerca de cada uma das preciosas verdades que, por intermédio do Teu servo, o apóstolo Paulo, o Senhor compartilhou a princípio com a igreja de Roma e hoje o Senhor compartilha conosco. Portanto, tenha misericórdia de nós, Senhor, e venha sobre nós de modo a iluminar as nossas mentes através do doce Espírito Santo e trata conosco, Senhor, de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir. Essa é a nossa humilde oração a Ti, meu Deus, confiando unicamente nos méritos do Teu Filho Jesus,
Amém. Pois bem, meus irmãos, é uma honra para nós, em uma manhã tão bela como esta, estudarmos um documento tão importante, nesse que é o principal dos cultos, o culto do domingo pela manhã. Infelizmente, a nossa igreja, sobretudo no Ocidente, por conta da nossa falha em estudar melhor a nossa história, o nosso legado, conhecer melhor todo o desenvolvimento teológico que nos trouxe até aqui, infelizmente, salvo as devidas exceções, naturalmente, não consegue compreender a importância do culto do domingo pela manhã. Mas esse é o culto que inicia a nossa jornada, esse é o culto que inicia a nossa semana. Tudo mais que nós temos a realizar ao longo da segunda, terça, quarta, quinta, sexta e até o sábado, depende daquilo que nós viemos buscar aqui. Esse não é o culto mais cansado da semana. Não é o culto onde você vem com as últimas forças que restam no seu corpo após uma semana extenuante. Pelo contrário, esse é o culto que inicia a nossa semana. Esse é o culto onde nós paramos em nosso ativismo, em nossa correria, para termos um tempo de qualidade com o Senhor. Deve ser o principal de todos os cultos. Deve ser o culto em que nós chegamos aqui com todo vigor, com toda motivação, ávidos por ouvir a voz do nosso Deus. E parte o nosso coração perceber que, em primeiro lugar, o nosso povo, e eu não quero generalizar, porque há irmãos preciosos que compreendem a importância do dia do Senhor, mas a imensa maioria do nosso povo, e eu me refiro àqueles que foram comprados por Cristo na cruz do Calvário, sobretudo aqui no Brasil, não conseguem discernir o que significa separar um tempo de qualidade para adorar a Deus. Irmãos, o domingo não é aquele dia em que infelizmente nós não vamos ter condições de colocar a casa no lugar ou preparar parte das responsabilidades que nos aguardam do trabalho na segunda-feira pela manhã. Pelo contrário, o domingo todo ele é do Senhor. E nós pecamos quando nós separamos parte desse dia precioso para fazer qualquer coisa que nos interesse. É pecado, irmãos. Fere a santidade de Deus, vai de encontro àquilo que nós estudamos e que ensinamos aos irmãos aqui. Quando nós estamos sofrendo algo que nos impeça de estarmos presencialmente aqui, eu creio que por causa disso nós somos justificados perante o Senhor. Mas quando nós temos toda a saúde, toda a liberdade e possibilidade de virmos à igreja no domingo pela manhã, para começarmos bem a nossa semana, para fazermos valer aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e nós não vemos, nós estamos em pecado. É um pecado que precisa ser confessado. Você precisa procurar o seu pastor e explicar para ele o que é que está acontecendo na sua vida. Não é um pecado qualquer, é um pecado grave, dos mais graves. Foi o pecado que levou o povo do Senhor para a Babilônia. Foi o pecado que fez com que Deus ficasse 400 anos em silêncio sem falar com o seu povo. E é o pecado que infelizmente vai arrastar muitas pessoas para o inferno. Portanto, o dia do Senhor, o domingo, é sagrado. Ele é precioso, ele é importante e ele não pode ser negligenciado. Você precisa, é sua obrigação. Você não faz um favor para Deus quando você frequenta a igreja no domingo. Pelo contrário, você não faz mais do que a sua obrigação. Esse é um ponto. E o segundo ponto, irmãos, tem a ver com a nossa falta de profundidade teológica, com a nossa falta de profundidade bíblica, com a nossa falta de vida com Deus. Quando você perde um dos cultos, quando você não sobe junto com o povo do Senhor para adorá-lo, quando nós estamos em ajuntamento solene, magnificando o nome dEle, e a sua consciência não é afetada de nenhuma maneira por isso, você se encontra cauterizado, meu irmão. O seu relacionamento com Deus se encontra improperado, prejudicado. Você não está sensível à voz do Espírito Santo. Alguma coisa está errada. Se você não vem para a igreja no domingo para acompanhar o culto, deitado na sua cama ou regalado no seu sofá, você está em pecado. Deus não vê isso com bons olhos. Pode ser a ruína da sua alma, prejuízo eterno para o seu relacionamento com Deus. Venha para a igreja, meu irmão. Nós erramos quando nós não realinhamos o nosso compromisso com Deus. É pecado dos mais graves. Portanto, venha para a igreja. Se você puder adorar a Deus, adore. Isso vai fazer toda a diferença no final.
Tenha cuidado para você não louvar ao Senhor com seus lábios enquanto seu coração se encontra longe dele. Priorize o domingo, priorize a terça-feira. A dinâmica da nossa igreja é de nós termos cultos nas terças à noite, domingo pela manhã e depois domingo à tarde e à noite. Esse é um horário inegociável. Você não pode marcar compromisso nesses horários, meu irmão. Se porventura o seu patrão, uma pessoa preciosa da sua família, um amigo que é caro ao seu coração, marcar ou tentar marcar com você um compromisso na terça, a partir das 19h30, no domingo pela manhã, a partir das 9h30 da manhã, 17 horas, 19 horas, e você marcar, você, na minha maneira de ver, peca contra Deus, porque você deixa de subir à casa do Senhor para adorá-lo. Quando você marca um compromisso, mesmo sabendo que você deveria estar na casa do Senhor para adorá-lo, e isso não afeta de maneira alguma a sua mente e o seu coração, você prova com isso, com o seu comportamento, o que é mais importante para você. Você prefere estar na presença de qualquer uma outra pessoa e não estar na presença do seu Deus para louvá-lo, para oferecer um sacrifício de vida a Ele, um tempo de qualidade perante o Senhor. Isso mostra a superficialidade da nossa teologia. Porque eu tenho certeza que se um juiz marcar uma audiência com você, você não vai faltar. Eu tenho certeza que se você tiver uma causa na justiça, e em um determinado dia e horário da semana, o juiz disser que você precisa apresentar-se perante ele para conversar, resolver aquela demanda, seguramente, se qualquer pessoa tentar marcar um compromisso com você, você vai dizer, eu não posso, porque eu tenho um compromisso importante com a autoridade. Isso é algo sério. Maior é o Senhor, irmãos. Mais precioso é o Senhor. Mais glorioso é o Senhor. E nós precisamos procurar saber em que pé se encontra o nosso relacionamento com Ele. Dito isso, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 1 do capítulo 5, começa a tratar a respeito de um ponto doutrinário que ele levantou no capítulo 3, verso 21. É o antídoto contra o pecado. É a maneira com que nós somos perdoados por Deus pela maneira impetuosa, ímpia, devastadora com que nós nos levantamos contra Ele no momento em que nós pecamos. Portanto, o capítulo 5, ele procura elucidar a maneira com que por meio da fé nós nos apropriamos do sacrifício do Senhor Jesus, da vitória do Calvário, e como essa apropriação, ela traz desdobramento sobre a nossa vida. Portanto, nós precisamos compreender bem esse capítulo 5, porque ele explica tanto a maneira pela qual Paulo enfatizou tão profundamente o pecado, que foi trabalhado do capítulo 1 até o capítulo 3, como ele elucida, ele deixa mais claro os desdobramentos teológicos que nós teremos para os capítulos subsequentes. Portanto, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O objetivo desse pois é nos fazer lembrar que toda a santa ira de Deus, objeto dos 3 primeiros capítulos dessa carta, desapareceu. E isso foi possível porque a justiça obtida por Cristo na cruz do Calvário efetivamente impôs os seus efeitos sobre nós. Nós iniciamos Romanos completamente depravados. Como é que Paulo inicia esse documento? Romanos capítulo 1, verso 18, ele diz: a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda sorte de injustiça e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quê? Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifestado para eles. Por quê? Porque Deus lhes manifestou. Por que é que Deus se encontra virado? Porque Deus havia criado tudo e todas as coisas, Ele se manifestava ao homem para que o homem soubesse que de fato havia um Deus por trás de tudo, que não apenas criava, mas mantinha todas as coisas, e o homem, em contrapartida, em sua rebeldia pecaminosa, se levantava contra Deus. Não porque necessariamente não amava, mas porque queria ser Deus assim como Ele é Deus. Queria competir com Ele, tomar-lhe o trono e assentar-se no lugar dele.
para governar a própria vida. E é óbvio que Deus não permitiria um despautério como esse, portanto ele se encontrava naturalmente irado. Paulo enfatiza essa ira, esse grande abismo, até que finalmente ele nos apresenta o antídoto. O sangue de Cristo vertido por nós na cruz do Calvário, para, em primeiro lugar, afastar a ira de Deus, apaziguá-lo. E em segundo lugar, nos perdoar de todo o nosso pecado e nos tornar novamente apresentáveis perante Ele, para que em sua santidade Ele não nos fulminasse quando nós nos apresentássemos. Logo, esse pois, ele serve como uma espécie de resumo de tudo que foi dito anteriormente. Que na cruz ensanguentada de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos livramos definitivamente da ira de Deus, da condenação eterna. E no triunfo do Calvário nós tivemos todos os nossos pecados perdoados. O que nos dá segurança de acreditarmos com toda a força do nosso coração na mais sublime afirmação que nós temos em Romanos. Quando Paulo diz no capítulo 8, verso 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo que nos afastava de Deus e que de alguma forma nos impedia de estarmos em sua presença foi retirado. Todo o ódio santo que Deus sentia por nós foi perdoado em Cristo. Meus irmãos, digam com toda a confiança do seu coração: nós estamos salvos. William Hendrickson, um doutrinador do Novo Testamento, diz algo que elucida profundamente o que eu estou dizendo aqui. Ele diz: os pecados do passado já foram perdoados, os males do presente estão sendo subjugados pelo bem, e os eventos futuros não podem causar a separação do amor de Deus. Em outras palavras, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós precisamos compreender, portanto, que Cristo Jesus morreu por nós naquela rude cruz para nos imputar a sua justiça. E no domingo anterior, o seminarista Leandro nos explicou muito bem o que significa imputar. Quando Paulo assevera que Cristo imputou sobre nós a sua justiça, o que ele está querendo dizer é que no momento em que você ouviu o genuíno evangelho da cruz ensanguentada pela primeira vez, e com a ajuda do Espírito Santo, a sua mente foi iluminada para que você pudesse acreditar no evangelho, nesse momento, o Espírito Santo regenerou você. Ele fez de você uma nova criatura. Aquilo que havia sido corrompido pelo pecado foi afastado. O seu velho homem foi sepultado com Cristo. E naquele momento você recebeu uma nova natureza. E para que você pudesse se apresentar novamente perante a face do seu Deus, em um novo relacionamento em que Ele se torna de fato seu Pai, e você se torna o seu filho, para que isso pudesse acontecer, Jesus, Ele colocou, Ele imputou a justiça dele sobre você. A ideia é que Jesus te cobriu, de modo que agora o Pai olha para você e não enxerga mais os seus pecados, porque você foi coberto pela justiça de Cristo. Isso é imputar justiça. E é por conta dessa justiça que nos foi imputada que nós temos paz com Deus, porque Ele agora olha para nós e enxerga a pessoa bendita do seu Filho. O Hendrickson, ele diz o seguinte: foi o sangue de Cristo vertido no seu sacrifício vicário, leia-se substitutivo,
que trouxe a reconciliação, e foi o seu Espírito que trouxe ao coração de todos os crentes genuínos a apreciação daquilo que a redenção, por meio do sangue, concretizou. E assim, foi por meio da pessoa e da obra do Salvador, apropriadas pela fé, que o acesso a esse estado de graça foi efetuado, ou seja, um estado de justificação. Em outras palavras, você é santo e pecador ao mesmo tempo. Como isso é possível? É possível porque todos os seus pecados na vitória do Calvário já foram perdoados. Os pecados do passado, os pecados do presente e até os pecados do futuro. É verdade, você é pecador. E por que ao mesmo tempo você é santo? Por conta da justiça que foi imputada a você. Quando você acredita na vitória do Calvário e Jesus lhe imputa a sua justiça para que você possa ser salvo, não significa dizer que você vai se tornar infalível. Não significa dizer que você não vai mais pecar. Pelo contrário, o pecado agora vai ser um acidente na sua vida. Não vai lhe causar qualquer prazer. Vai ser algo que vai lhe afetar, lhe prejudicar, lhe improperar, lhe entristecer, lhe arrasar. Contudo, quando Deus olha para você, não é o pecado de agora que você cometeu, ou o pecado de amanhã que você cometerá, que Ele vai enxergar, para punir você, descarregar a ira santa dele sobre você. Pelo contrário, quando Ele olhar para você, tudo que Ele vai enxergar é a justiça do Filho. E é por causa disso que nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Portanto, perceba, a justificação, a primeira palavra que aparece nesse verso 1 do capítulo 5, é uma questão de imputação, é uma questão de consideração, é um termo jurídico. Deus olha para você, e mesmo sabendo que você errou e merece ser punido, Ele prefere imputar a justiça do Filho dele a você, para que um relacionamento possa ser estabelecido. Ah, pastor, mas se eu errei e merecia ser punido, Deus não varre a sujeira para baixo do tapete quando Ele reassume um relacionamento comigo? Claro que não. Porque aquilo que deveria ser requisitado de você, aquilo que deveria ser cobrado de você, aquilo que deveria ser descarregado sobre você, foi punido, cobrado e descarregado sobre a pessoa do Filho. O que Deus enxerga quando olha para você é o preço que foi pago por alguém que pagou o preço no seu lugar. Como é que Deus pode perdoar o pecador sem sacrificar a sua justiça? Resposta: punindo o Filho dele no lugar desse pecador. Você não tem ideia de quão belo isso é, de quão magnífico isso é. Portanto, isso nos leva a perceber que não são todos os seres humanos que um dia pisaram sobre a face da terra que são justificados. Pelo contrário, justificado apenas é aquela pessoa que deposita toda a sua confiança em Cristo. Porque a justificação é aquele ato gracioso por meio do qual, com base unicamente na obra realizada por Cristo, Deus declara justo o pecador. E tudo que o pecador pode fazer em contrapartida é receber esse sacrifício, essa imputação, com um coração humilde e grato. Nós não somamos, nós não contribuímos, nós não fazemos absolutamente nada no que diz respeito à nossa própria salvação. Nós apenas recebemos aquilo que Cristo fez com um coração grato por meio da fé. Portanto, para que fique claro e não reste a menor dúvida, irmãos, Jesus é o único caminho capaz de nos salvar da ira de Deus. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2,16. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Você não soma, você não contribui, não há mérito nenhum em você. E sim mediante a fé em Cristo Jesus.
Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém, pela força do seu braço, pelo poder do seu intelecto, pela robustez do seu currículo, pelo valor da sua conta bancária, em hipótese alguma você seria salvo. Não há nada em todo o universo que o homem pudesse oferecer a Deus, para que em troca Deus viesse abrir a porta do céu, e esse homem pudesse entrar, porque tudo é dele. Ninguém será justificado perante ele por meio das obras da lei, pois por meio das obras da lei, nós só temos a certeza de que somos pecadores. Salvação apenas pela morte vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É isso que Paulo quer dizer no verso 2 de Romanos capítulo 5, quando ele diz: por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. Essa palavra intermédio, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, é uma preposição. Nós não temos na língua portuguesa. Se trata de uma preposição de instrumentalidade. É uma das impressões digitais da escrita do apóstolo Paulo. Você vai encontrar esse tipo de preposição em todas as cartas que ele escreveu, porque Paulo, sendo um teólogo da graça, sempre procurou deixar claro o meio pelo qual nós somos abençoados: Cristo. É sempre em Cristo, é sempre mediante Cristo, é sempre por meio de Cristo, é sempre através de Cristo. Porque foi Cristo quem pagou a nossa dívida e nos colocou mais uma vez na presença de Deus. Aquilo que para nós era impossível, Cristo fez por nós. Eu gosto muito quando o Martinho Lutero, ele diz algo assim: irmãos, isso é precioso. Palavras do Lutero. Deixa eu ver se o meu computador aqui contribui. O Lutero diz assim: apenas quando nós compreendemos o que Cristo nos deu, quando ele se refere a nós com as seguintes palavras: por mim, por nós podemos discernir a importância do que nos foi dado. Então Lutero diz assim: leia com grande ênfase as palavras meu, por mim, e se acostume a aceitá-la e aplicá-la a você mesmo, por meio da fé. Então ele diz: as palavras nosso, nós, por mim, deviam ser escritas com letras douradas. É um invejoso, né, irmãos? O homem que não acredita nessas palavras não pode ser considerado um cristão. Fantástico, não é? Poderosíssimo. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, igualmente temos acesso pela fé a essa graça na qual nós estamos quase caindo. Essa graça na qual nós estamos titubeando, tateando no escuro. Não é isso que Paulo está dizendo aqui? A esta graça na qual estamos firmes. Por intermédio, Cristo é um instrumento. Por isso se diz preposição de instrumentalidade. Cristo é o meio. Cristo é aquilo que Deus usou para conseguir esse fim. Por intermédio de Cristo, em Cristo, por meio de Cristo, nós obtivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Nós não merecemos ser salvos da ira. Nós não tínhamos com que pagar o que nós devíamos. Portanto, para satisfazer a sua justiça, o único meio que nós tínhamos para apaziguar a ira de Deus seria pagando com a nossa própria vida. Por isso Lutero diz: sempre que você lê por nós, por mim, meu irmão, leia isso com muita ênfase, deposite toda a confiança nisso. Porque se essas palavras não existissem, você estaria perdido.
porque você teria que fazer tudo isso. E no final você ainda seria condenado. Portanto, aqui reside toda a beleza da morte substitutiva de Jesus. Por nós, como diria o Lutero, em favor de nós, no nosso lugar. Por quê? Porque nós precisamos nos lembrar que outrora, gentios na carne como nós éramos, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, Efésios 2:12. Meu Deus, eu tremo quando eu leio esse texto. Naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, olha a preposição de instrumentalidade aparecendo no verso 13. Mas agora, então a gente vai ler com grande ênfase: em Cristo, por meio de Cristo. Esse é o pro nobis dos latinos, esse é o por nós, em Cristo Jesus. Aqueles que estavam longe foram o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 14, parte inicial. Porque Ele é o quê? Ele é a nossa paz. Verso 18, pastor querido. Porque, olha o que aparece depois do porquê. Por Ele, por causa dEle, por meio dEle. As impressões digitais do apóstolo Paulo em todo o texto. Paulo aponta para Cristo. Paulo quer que você divise com seus olhos a cruz ensanguentada. Porque por Ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Assim, irmãos, aqui, o que vem a seguir deveria ser escrito com letras douradas. Perceba: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós chegamos em Romanos perdidos, mas agora nós fomos achados. Nós chegamos em Romanos cegos, mas agora nós enxergamos. Por quê? Porque Cristo nos foi dado. Leia com grande ênfase que Cristo é seu, Ele lhe pertence, foi dado graciosamente a você, e é por causa disso que você tem paz com Deus, acesso a Ele por meio da instrumentalidade do Espírito Santo. E agora você que vivia estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, agora é família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular da sua vida, da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho, de todas as áreas que se somam para formar o tecido social que compõe a sua existência. Essa é a graça na qual nós estamos firmes. É uma rocha inabalável. E é por causa disso que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que não nos pode ser tirada. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E temos acesso à presença dEle, presença na qual nós estamos firmes. Nós estamos tão firmes que podemos nos gloriar na esperança de que um dia nós estaremos o vendo assim como Ele é. Agora nós o enxergamos como que por um espelho, por meio da teologia, mas um dia nós o veremos como Ele é, e nós não precisaremos mais de pregadores, porque tudo estará explicado para nós, no simples ato de nós olharmos para Ele. Paulo resume essa esperança quando ele diz, Romanos 8,30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. É a terceira parte que nós estamos estudando. Deus amou você antes da fundação do mundo.
em um determinado momento escolhido por Ele soberanamente, Ele fez com que você compreendesse o Evangelho, chamou você. Tendo feito isso, Ele te justificou, imputou sobre você a justiça de Cristo. É o que nós estamos estudando hoje. Mas falta um último passo. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse glorificar vai ser o episódio que nós veremos no capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, é o Everest. É o capítulo da glorificação, onde Paulo vai nos dar 5 pontos nos quais nós estamos completamente seguros em Cristo: o pendor do Espírito, o testemunho interno do Espírito Santo, a certeza de que as lutas do presente não podem ser comparadas com a glória do porvir, o fato de que o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas, nos ensinando a orar, porque nem isso nós sabemos. E finalmente, a última certeza que nós temos, abra bem os seus ouvidos: não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fantástico o capítulo 8, não é? Mas o capítulo 8 vai ser poder de Deus aqui no presente mestre, irmãos. Portanto, nós nos gloriamos nessa certeza de que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus e que não podemos em hipótese alguma decairmos dessa graça. Nós temos paz com Deus. Diga para o seu coração, filho de Adão: eu tenho paz com Deus. Estou firme e seguro na graça em quem tenho depositado toda a minha esperança. E posso gloriar-me na esperança de que um dia eu estarei na sua presença. E não somente isso, diz Paulo. Ele continua dizendo em que mais nós podemos nos gloriar. E o que ele diz agora, irmãos, do ponto de vista humano, soa contraproducente. Porque o que Paulo vai dizer agora dá toda uma ênfase ao argumento. Porque é muito bom nos gloriarmos por sabermos que estávamos perdidos e fomos achados. É muito bom nos gloriarmos por sabermos que nós éramos cegos e agora enxergamos. É muito bom nos gloriarmos porque sabemos que outrora estávamos condenados, mas agora somos salvos. Paulo diz: sim, você pode se gloriar em tudo isso que pode ser considerado muito bom, porque de fato é. Mas você também pode se gloriar até naquilo que aparentemente é ruim. Olha a ideia de triunfo do apóstolo Paulo. Verso 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nós nos gloriamos em nossos sofrimentos. Ou seja, nós nos gloriamos em meio à tribulação e por causa das tribulações que experimentamos, porque sabemos que elas não podem nos afastar da vitória que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Assim como está escrito, Romanos capítulo 8, verso 36. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Aí vem o verso 37, irmãos. Isso é um triunfo sobre o diagnóstico. Isso é um triunfo sobre o desassossego, é um triunfo sobre a desesperança. É o fato inafastável de que nós não temos mais inimigo à altura após a vitória do Calvário. Nós somos entregues à morte o dia todo. Há perigos e inimigos por toda parte. Somos tão frágeis que somos semelhantes a ovelhas que são levadas pelos seus tosqueadores ao matadouro diariamente. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele, olha a preposição de instrumentalidade, por meio daquele, através daquele, naquele que nos amou. Você está em Cristo, meu irmão, você é mais que vencedor.
ainda que você seja entregue à morte todos os dias, ainda que você seja considerada de tão frágil que você é, como uma ovelha na mão dos seus tosqueadores, sendo levada para o matadouro, não importa, você está em Cristo. Você é mais do que vencedor. Se Cristo já fez tudo por nós na cruz do Calvário, e nos salvou definitivamente da ira de Deus, aquilo que nós havemos de sofrer por acreditarmos nele, não há que se comparar com aquilo que nos aguarda no final. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, Paulo diz, Romanos 8, 38, viva com base na dúvida. Romanos 8, 38, viva de uma maneira titubeante, ande por aí ensimesmado, cabisbaixo, cheio de casmurrices, é isso que ele diz? Você está em Cristo. Quero dizer algo para você, assim como ele disse para si próprio, se estamos em Cristo, estamos bem certos. Você percebe que isso é mais do que ter certeza? Isso é mais do que ter confiança. Paulo diz, eu tenho certeza absoluta no que eu estou dizendo. Essa é toda a certeza do meu coração. Eu estou bem certo. Meus irmãos, Paulo queria que não restasse qualquer tipo de dúvida, por menor que parecesse. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Aí Paulo agora abre o espectro de tal forma que é magnífico. Paulo diz, nem qualquer outra criatura. Pode vir um subverso, irmãos. Thanos com a sua manopla. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, nós nos gloriamos nas tribulações sabendo, não é algo que nos ocorre, não é algo que nos é dito, é algo que nos acontece, é experimentado, está no campo da experiência cristã. Paulo diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo, é algo que passa pelo crivo na mente, é experienciável, é cognoscível. Nós sabemos que a tribulação produz perseverança. Os teólogos dizem que Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Então por que o justo sofre? Nós sabemos que a ira de Deus foi afastada e que todo pecado foi perdoado. Então por que há tribulações? Uma das formas de responder essa pergunta é essa aqui. Nós passamos pelos momentos de dificuldade, porque os momentos de dificuldade produzem perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança que nós temos não confunde. Por quê? Porque à medida que nós somos tentados, leia-se atribulados, e essa tribulação produz experiência, e a experiência é esperança, enquanto tudo isso está acontecendo, Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sabe como é que eu interpreto, irmãos, a perseverança que produz experiência e a experiência que produz esperança? No caminho dos discípulos em direção à aldeia Emaús. Mas na minha maneira de ver, retrata bem o que Paulo está querendo explicar aqui. Como os discípulos estavam? Atribulados. Você concorda comigo? Eles estão ali caminhando, fugindo do problema. O problema estava em Jerusalém, eles queriam ir para bem longe. Você já viveu isso? O que é que Jesus faz? Ele vai com você. Às vezes você está tão atribulado, tão atormentado, que Jesus está bem do seu lado e você nem o reconhece. E Ele vai fortalecendo, e Ele vai enriquecendo, e Ele vai abençoando.
de modo que a sua mente volta a ser iluminada, o seu coração, que não passava de cinzas broxuleantes, agora novamente volta a arder no poder do Espírito Santo. É a tribulação que traz experiência, e essa experiência não nos confunde, porque ela nos dá esperança, visto que enquanto nós estamos enfrentando momentos de dificuldade, o amor de Deus através do Espírito Santo é derramado aonde? Em nosso coração. Então finalmente ele se revela, e nós olhamos para ele, a semelhança dos discípulos do caminho de Emaús, e quando nós o enxergamos no meio da dificuldade, nós falamos a semelhança deles. Porventura o nosso coração não ardia enquanto ele caminhava no meio da dor junto conosco? Não é extraordinário, irmãos? Quando isso acontece, os discípulos nem se preocupam mais de que a noite ia alta, eles voltam imediatamente para Jerusalém, porque eles estavam confortados, motivados, cheios de paixão e vigor. Da mesma forma acontece conosco, nós enfrentamos tribulações, mas essa tribulação não nos derruba, pelo contrário, ela nos torna mais fortes, ela nos dá experiência, e essa experiência nos dá a esperança de que um dia o nosso Redentor virá nos ares, e nós o veremos. Então tudo terá passado, e o nome dele haverá de ser glorificado. E porque nós temos essa certeza inafastável em nosso coração? Porque nós sabemos que ele fez tudo isso por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Paulo diz, verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ímpios, morreu a seu tempo por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por alguém que é gente boa, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você quer ter uma prova de que Deus te ama, meu irmão? Olha para a cruz. Nós queremos dar prova de que amamos alguém com um buquê de flores, uma caixa de bombons de chocolate, uma cartinha perfumada, uma rosa, uma flor, dentre muitas outras coisas. A declaração do Pai de que nos ama foi direcionar os nossos olhos espirituais para o Monte Caveira, dizendo assim, com a ajuda do Espírito Santo: olhe para lá, enquanto o meu filho sangra, gota a gota, gota a gota. É até aí que eu estou disposto a ir, para provar que eu amo você. Eu creio que todos nós concordamos com o apóstolo Paulo quando ele diz, olhando para essa imagem que eu acabei de descrever para vocês: verdadeiramente, o amor de Cristo, o quê? Nos constrange, é constrangedor. Portanto, se Deus fez tudo isso por nós, quando nós não valíamos absolutamente nada, há muitos aqui que nem mesmo o papai e a mamãe amavam, os demais familiares não amavam. Talvez existam irmãos preciosos aqui, que as pessoas que mais os amavam, em sua vida pregressa, diziam, para esse aí não há mais esperança, tudo que podia ser feito por esse já se fez, então deixa ele entregar a sua própria sorte. Foi justamente a esses que Deus amou, fazendo com que o seu filho sangrasse das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, para que esses vis pecadores recebessem vida e vida em abundância.
Portanto, se quando nós éramos essas pessoas desprezíveis, Ele morreu ao seu tempo por nós, verso 9, muito mais agora, que nós já somos justificados pelo seu sangue, nós seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, verso 10, quando inimigos fomos reconciliados com Deus, olha a palavra importante aí, Fabiana, mediante a morte do seu filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos por Ele salvos da ira. Seremos preservados para a vida. Meus irmãos, o que é que Paulo está tentando nos explicar aqui? Presta atenção, que agora eu vou usar uma frase bacana do Joel Bick, que eu memorizei. O que Paulo está querendo nos ensinar nos versos 9 e 10, esse é o momento, olhe para o pastor, é que não haverá cadeiras vazias no céu. Se Deus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores e morreu ao seu tempo por nós, será que agora Ele vai nos abandonar no meio do caminho, sendo nós já justificados? É claro que não. É por isso, irmãos, que eu creio, mas eu creio com toda a força do meu coração, que a graça que nos chamou no princípio da nossa caminhada será suficiente para nos manter seguros até o final. O amor que nos libertou dos nossos pecados e pagou a nossa dívida será o mesmo amor que nos colocará no céu. Que fantástico, essa é minha, viu? Que não tem aspas não. Portanto, volte para casa hoje em triunfo. Leia com toda a ênfase que você puder Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E essa paz, conforme Paulo nos ensinou do verso 2 até o verso 10, não pode ser perdida. Não pode nem mesmo ser abalada, porque ela já foi conquistada. Já é passado. Tudo que nós estamos vivendo agora são meros desdobramentos daquilo que Cristo já conquistou. Não há nada novo, não há nada que possa ser alterado. Isso aqui é a teologia do Hermann Ridderbos. Mas eu sou tão feliz com essa teologia. Ele diz: descanse seu coração, porque para Deus tudo isso é passado. Deus olha para as coisas que são como que se elas já fossem. Deus está no meu amanhã. Quando o meu amanhã chegar, o meu Deus já estará lá. Para Ele não há nada novo. E sabe por que eu tenho certeza absoluta disso? Porque Ele me amou antes da fundação do mundo. O Augusto de Nicodemos diz que se Deus esperasse para nos amar depois que nos conhecesse, dificilmente Ele nos amaria. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos amou antes de todas as coisas terem sido criadas. Quando Deus me amou e enviou o seu Filho por mim, Ele sabia exatamente por quem o Filho dele estava morrendo. E ainda assim Ele me amou. Será que Ele não vai continuar me amando até o final? Mas é claro que vai. É por isso que eu ando de cabeça erguida, sem ter o que temer. Porque eu sei que na vitória do Calvário, todos os inimigos do meu rei caíram por terra. E Ele agora reina em triunfo. Visto que é na coxa dele que está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, verso 11: nós também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio, através, por meio de, nós recebemos a reconciliação. Meus irmãos, não importa o que aconteça comigo hoje ou amanhã, eu já sou filho de Deus. A minha cadeira já está reservada no céu. Eu já estou assentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Isso é um lenitivo para a minha mente. É um refrigério para o meu coração.
Como diria um amigo que eu tinha no seminário há mais de 20 anos atrás, eu estou de graça. Mas é libertador, não é? Contudo, para que você não entenda de alguma forma mais elaborada, um tanto equivocado que eu estou querendo dizer aqui, isso não é licença para pecar, tá bom, irmãos? Nós continuaremos no pecado, agora que sabemos que Cristo Jesus pagou o preço devido no nosso lugar? É claro que não. Como continuaremos no pecado se a gente já morreu para Ele, a gente é nova criatura? O pecado não tem mais poder sobre nós, ele é um acidente em nossas vidas. Agora nós somos escravos da justiça. Somos servos de Deus e caminhamos em triunfo. Thomas Schreiner, para encerrar, diz assim: Deus não nos ama por causa de qualquer coisa que Ele viu em nós. Ele nos ama apesar de nós. Philip Yancey: não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, assim como não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Tudo é graça. Não é fantástico? Romanos agora, irmãos, ganha novas cores. E esse estudo vai se tornar cada vez mais precioso, em nome de Jesus. Eu quero fazer 3 aplicações e nós oramos. A cruz ensanguentada de nosso Senhor Jesus Cristo nos livrou definitivamente da ira de Deus. A cruz nos livrou definitivamente da condenação eterna. Toda a dívida foi paga. Em segundo lugar, Cristo morreu por nós para nos imputar a sua justiça, para nos cobrir com a sua justiça. Ou seja, nós não temos mais o que temer. Temos Cristo, temos tudo. E finalmente, em terceiro lugar, em sua morte, Cristo nos livrou da morte. Em sua ressurreição, Ele nos conduzirá à vida. Logo, o amor que nos libertou dos nossos pecados e pagou a nossa dívida será o mesmo amor que nos colocará no céu. Amém?